convidamos o consultor sênior Pedro Silva para falar sobre gestão de projetos por corrente crítica. Oi, Pedro, muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Um prazer estar aqui com você, com o Antônio e com todo o pessoal que está participando, trazendo bastante da experiência em gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto é um tema fascinante, né, que todas as empresas, todos os segmentos de mercado utilizam, porém, ela tem um problema bastante sério. Quem de vocês já não perceberam a constância em atrasos de projeto? Todo mundo passou por isso. Você planeja um projeto por um tempo X e você gasta 50% a mais daquele tempo, 80%, o dobro, o triplo daquele tempo. Alguns pontos aqui importantes e balizado nesse estudo que eu vou comentar com vocês, a gente vai demonstrar como que a gente pode sanar esse problema e ter um impacto muito positivo em gestão de projetos, né? Na entrega de projetos das empresas. Porque, afinal de contas, todas as empresas têm operações do dia a dia e têm projetos que ela assume, projetos pequenos, médios e de grande porte. Então, dado essa experiência, esses estudos e a estatística aplicada em projetos, nós vamos falar bastante aqui sobre o tema da corrente crítica, gestão de projetos por corrente crítica. Tá ok, Cláudio? Ok. Pedro, gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, da sua expertise nessa área. Ótimo, Claudio. Então, vou aproveitar a oportunidade para me apresentar um pouco mais. Ao longo da minha carreira, né, e continuo na carreira, eu trabalhei ao menos 30 anos aqui vinculado com a entrega de projetos de grande porte, de médio porte e de pequeno porte também. Sou administrador de empresas, sou um estudioso do tema de gestão de projetos, de corrente crítica. Tive a oportunidade de não só estudar, mas aplicar isso em várias empresas. Passei por várias empresas de software, tá? Esse mercado de software aí, algumas multinacionais, empresas brasileiras, tá? Empresas de médio porte também de software, tá? Com muita entrega tanto na parte de produtos, com gestão de produtos, e na entrega de projetos, inúmeros projetos entregues, vários deles até o momento em que eu não conhecia, sem aplicação da corrente crítica, e muitos deles, a partir desse conhecimento, aplicando a corrente crítica, que traz ganhos gigantes para a empresa. Então, na minha carreira foi isso, né? Muito voltado para esses dois campos, de produto e de projetos, com bastante profundidade de conhecimento em vários softwares de mercado, como os produtos da linha TOTOS, produto da linha SAP, Oracle, né, e QAD também. Então, estou à disposição aqui para esse nosso bate-papo, para tirar as dúvidas que surgirem no tema de gestão de projetos por corrente crítica. Muito bom, Pedro. Legal, uma grande experiência, sem dúvida, né? Obrigado. Pedro, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Por que esse assunto da gestão de projetos com a corrente crítica é tão importante para as empresas? Por que isso é tão importante? Muito bem, Antônio, obrigado pela pergunta. E eu quero começar a resposta explorando um pouco como que surgiu a corrente crítica, tá? A corrente crítica vem do autor, Dr. Eliyahu Goldratt, né? Que em 1997, e ele já estudando um tempo antes disso, ele é um físico, né? Super reconhecido mundialmente, principalmente pela sua obra, que é a teoria das restrições, a meta, né? Então, a meta fala sobre a teoria das restrições. E a corrente crítica é uma das vertentes da teoria das restrições, né? E na sua pergunta de por que ela é tão importante. Por quê? Porque todas as empresas no mundo, elas passam por projetos, todas, né? Mesmo às vezes empresas muito pequenas, que a gente pode achar que não, elas também passam, talvez de uma forma mais caótica, não organizada, né? Com baixo nível de controle, mas ela passa. A reforma de um prédio de uma empresa pequena, isso é um projeto que muitas vezes, olha só, perceba bem que até nesses projetos menores, você planeja para fazer isso em um mês e você vai acabar recebendo a obra toda pronta em 3 meses, tá?
Boa parte disso por falta da percepção de quem está gerenciando aquela obra, aquele projeto, que não teve com a profundidade necessária do que precisaria fazer parte daquele projeto. Porque todo projeto ele está vinculado, no mínimo, com 3 vertentes, são várias, né? São as 10 áreas de conhecimento do PMI, mais 3 delas a destacar, que é custo, prazo e qualidade, todas elas. E a corrente crítica veio para dar uma energia muito forte nessa questão de prazo. E por que disso? Quem leu o livro A Meta pôde perceber que o grande ponto de controle de uma empresa, e ele usa naquela novela o exemplo de uma indústria, está vinculado com o fato de você trabalhar dentro de uma empresa, de uma indústria como essa da novela, e perceber que você não consegue atingir as demandas de mercado. Por quê? Porque você tem gargalos no seu processo. Então, o estudo da Meta, que veio da teoria das restrições, é para trabalhar exatamente esses pontos de gargalo. E projeto, da mesma forma, ele tem isso, ele tem gargalos. Então, um projeto, por exemplo, tradicionalmente, né, a gente costuma botar um prazo para cada tarefa de entrega, imaginando que eu vou entregar 100% dentro daquele prazo. Então, não existe a possibilidade de cada tarefa, se você juntar 40 atividades em um projeto, de você acertar o prazo das 40. Putz, acertei em cheio as 40 tarefas. Isso não existe. Não se imagina isso. Então, você tem um nível de risco de entrega de projeto, e se a gente até, sendo otimista, você imaginar que você entregaria um projeto com uma certeza de 90% de prazo, então, ao entregar 90% de prazo, 9 vezes 3 dá 27, se eu multiplicar na primeira tarefa, se eu pegar um projeto com 3 tarefas e eu vou entregar com 90% de certeza cada um deles, eu uso a multiplicação. No final, se eu multiplico 9 vezes 3, eu vou ter só 27% de certeza que eu vou entregar aquele projeto em tempo. Então, perceba que os níveis tradicionais, os modelos tradicionais de gestão de projetos não funcionam. Então, a gente pode ver isso por históricos de projeto, por pesquisas de mercado, são várias delas, né? A Panorama, por exemplo, todo ano publica uma pesquisa que mostra que, no mínimo, 60% dos projetos mundiais sofrem atrasos acima de 80% do tempo planejado. Então, é muito grande o efeito disso. Então, a corrente crítica ela é muito importante porque ela veio para sanar, para buscar onde estão esses problemas de projetos, os atrasos, e avaliando a causa raiz e os fenômenos que causam esse atraso, tá? Dá mais confiança ao empresário de que, se ele encomenda um projeto, ele vai ter dentro daquele prazo. Sim, Pedro, realmente bastante profundo o impacto disso tudo, né? Em projetos. A gente, na nossa experiência, a gente tem visto que realmente é muito difícil você acertar o tempo de projeto mesmo. O projeto, quanto maior, mais risco ele tem de atraso. Muito bom, muito interessante. Agora, Pedro, assim, a gente, imagino que esse seja um processo bastante difícil de ser implementado e aculturado, né, ou não sei. Isso eu gostaria de saber de você. Que tipo de empresa que pode ter esse processo implementado para que ela tenha projetos melhor controlado e com tempo melhor calculado? Qualquer porte de empresa, Antônio, ele pode ter esse modelo aplicado, tá? Qualquer porte, tá? Mas digamos que o mais recomendado, até pelas demandas que tem, pela necessidade de estar sempre mudando, porque perceba que no mundo atual, se uma empresa não cresce, ela morre, não tem como ficar estagnada. E, na verdade, isso vale para todos nós, né? Para a vida, para a pessoa. Se eu não cresço, eu paro de crescer, acaba ali o meu ciclo de vida. Então, qualquer empresa pode e deve aplicar esse modelo. Porém, as empresas de médio e grande porte, de todos os segmentos de mercado, têm essa necessidade muito maior, porque uma empresa de médio porte, de grande porte, ela tem suas operações do dia a dia, né? Então, usando como exemplo, e de qualquer segmento, de serviços, né? De transportes, eu tenho as minhas atividades, as operações do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, tudo eu preciso melhorar.
Na medida que tudo eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso de uma forma organizada. É onde entram os projetos, tá? Agora, a grande decepção para os empresários, para a diretoria das empresas, é contratar um projeto e perceber que aquele projeto ele sempre tem uma desculpa para estar atrasado. Desculpa é muito fácil de se achar para atrasar projeto, tá? Então, esse modelo ele pode ser aplicado principalmente para as empresas de médio e grande porte de todos os segmentos de mercado. E ele tem muita facilidade para se aplicar isso, né? O que precisa é ter o entendimento do modelo, né? E a CDRM vem aqui para isso, e um acompanhamento para a aplicação desse modelo. Então, a partir daí, a gente consegue um sucesso na implantação desse modelo. Oi, Pedro, como começar? Qual que é o primeiro passo para tornar esse modelo aplicável, para começar a aplicá-lo num caso real numa empresa? Cláudio, um ponto importante e o ponto de partida é a empresa reconhecer que ela tem problemas em projetos, que ela já fez isso inúmeras vezes e sempre sofreu com isso, né? Sempre pecou, quer seja no atraso dos prazos, na irregularidade de entrega dos prazos do projeto, no aumento de custo, né? Muitas vezes eu entrego dentro do prazo, só que eu tenho que dobrar minha equipe para entregar. Então, eu vou lá e dobrei os meus custos. Um pouco insensato isso, até porque eu fiz um planejamento orçamentário para entregar aquele projeto. E o terceiro ponto é que peca muito, gente, isso tem demais em projetos, que é a qualidade. Eu fechei um escopo para entrega dentro de uma determinada qualidade e, no final, eu recebo 60% daquilo que eu contratei, com escopo menor, com uma qualidade ruim, né? Uma qualidade que deixa a desejar, mas entreguei no prazo. Horas, não entreguei no prazo, porque se eu tivesse feito dentro do padrão de qualidade que uma empresa de médio porte e grande porte merecem, essa situação ela iria com qualidade, mas ia atrasar o projeto. Então, a gente deve começar um processo desse, é um processo primeiramente educativo. Então, a primeira etapa dele é sentar com os responsáveis de uma empresa e mostrar por que existem atrasos, aumento de custos, perda de qualidade nos projetos dele, mostrar isso, certificar que aquilo lá existe de fato e, nesse processo educativo, desenvolver o pessoal no modelo. Então, a primeira etapa é um conjunto de treinamentos voltado para a corrente crítica, para a teoria das restrições. Não precisamos estudar a teoria das restrições em todos os pontos, embora a CDRM ela tenha profissionais para poder dar esse treinamento geral da teoria das restrições, voltado para a parte de vendas, para operações, para logística, para produção e para projetos. Mas a gente foca em projetos. Foca com a equipe, mostrando, repassando o modelo com eles, fazendo esse treinamento. E a segunda etapa é o lado prático da coisa, é já entregar o projeto no modelo da corrente crítica. Mas o ponto de partida, Cláudio, como você comentou, vamos chamar de educação. Educação na corrente crítica. Olhando esse aspecto de projeto, né, de complexidade assim, de projetos, de tempo, de custo, né, e assim, o que você poderia dizer sobre qual que é o momento ideal para que uma empresa comece a utilizar esse procedimento baseado em corrente crítica? Momento ideal, Antônio, é o tempo mais cedo possível, é o agora. E por que o agora? Porque se você olhar as empresas, hoje, todas elas que trabalham com projetos tradicionais estão perdendo dinheiro, rasgando dinheiro. As empresas passam com alguns problemas em relação a projetos, tá? E que devem ser atacados. Então, o momento que deve acontecer isso é o hoje. É já começar pela CDRM buscando uma solução para suas entregas em projetos.